Rui, desculpa interromper o teu almoço. Eu achei importante avisar os nossos membros que a qualidade do áudio deste podcast não vai ser a melhor no mundo. Não vai porque o Joel esqueceu-se de ligar o microfone. Vamos fazer o nosso melhor para recuperar o áudio. Certo? Mas, no meio do episódio, o áudio vai ficar melhor. Não é? É. Então, fiquem connosco e desculpem. Posso comer? O que é que estás a comer? Arroz. Pus um pouquinho de hummus por cima do arroz. Ok. E estou a comer tofu em pasta de espinafre. Bom proveito. And on with the episode. Recording. Yeah. Happy International Podcast Day. Feliz Dia Internacional do Podcast. E estamos a gravar um podcast. Temos aqui um microfone. É oficial. E já não é áudio como nos tempos antigos. Quando nós começamos este podcast, não era vídeo. Era só áudio. Como antigamente. O que é que eu disse? Como nos tempos antigos. Isso é tipo falar dos castelos e... A expressão é como antigamente. Como antigamente. E nós pensamos em usar este dia para falar de como nós começamos este podcast, que também foi a origem desta empresa toda. É verdade. Não foi só a origem de um podcast, foi a origem do Practice Portuguese, porque tudo começou como um podcast. Isso era a única coisa que tínhamos no início, certo? Certo. E lembras-te de como começamos? Bem, nós tínhamos poucos recursos, tínhamos pouco conhecimento para fazer um negócio, então pensámos que a forma mais simples seria: vamos gravar uns áudios, um podcast, comigo a ler umas notícias, e as pessoas que estão a aprender português podem usar para praticar. E na altura tu já ouvias podcasts, então tirámos algumas ideias, como por exemplo ler notícias. E em português não existia quase nada, especialmente para português europeu. Exatamente, não havia nada. Tu estavas um pouco desiludido porque querias continuar a praticar, mas não havia nada online, só havia livros. Sim, e rapidamente eu chegava ao fim dos áudios que vinham incluídos no CD, com o livro de gramática. Uau, CD. Yeah. E precisava de mais. Mas é sempre um desafio ligarmos o som da língua, a língua falada, com o texto. E havia muitas poucas opções para ouvir e ler a mesma coisa ao mesmo tempo. Sim. Em português. E por isso é que nós dizíamos no início, porque a melhor forma de praticar é ouvir um português a falar. Isso. Não era? Yeah. Porque no fundo era só isso o nosso objetivo. Nunca pensámos que cresceria. Não. Então, e lembro-me que o primeiro produto que nós vendemos foi a transcrição escrita de cada episódio. E começámos, e acho que o podcast até cresceu bastante rapidamente. Sim, foi rápido. Sim. Foi sempre uma inscrição através de um site do WordPress, muito simples. Eu trabalhava em web design nessa altura, então para mim era bastante simples montar um site, mas eu também tive que não me permitir fazer um design mega complexo, porque eu sabia que o mais importante ia ser o conteúdo e que eu facilmente poderia ter ficado perdido nessa parte técnica do design, de criar um site perfeito e depois nunca íamos lançar nenhum episódio. Sim. Pensámos a primeira coisa que criámos, porque também tínhamos que testar a aceitação. Então eu sempre disse ao Joel, olha, vamos lançar o que temos. Não temos nada a perder, não investimos nada. Se tiver aceitação, começamos a melhorar. Porque também tínhamos que decidir quanto do nosso tempo é que dedicávamos a este projeto. Porque o Joel tinha um trabalho, eu tinha um trabalho. Então, teve que ser uma coisa realmente gradual. Mas eu estava aqui a pensar, eu já não me recordo quando é que nós passámos de eu ler notícias para conversas, por exemplo, comigo e contigo. Bem, estávamos sempre a experimentar com o formato. No início era assim, pegavas numa notícia e lias, mas depois
começamos a misturar conversas com a tua família, com a tua avó, que as pessoas adoraram, Com o meu pai. com o teu pai, com a tua mãe, com o Luís, que ainda trabalha connosco, e nós percebemos que tínhamos que dividir os episódios em 2 formatos. Tínhamos artigos e tínhamos diálogos. Pois foi. Tu começaste a promover o podcast e as transcrições e o site nos grupos de Facebook. Sim, eu fiz muito spam. Acho que isso já não ia funcionar. Não. Fizeste pedidos de Adesão. em todos os grupos que tinham a ver com português, com estrangeiros, e tu colocavas o link do nosso episódio mais recente. Eu estava a dizer, olha, se querem praticar, nós temos este podcast, podem ouvir, é gratuito. Se quiserem a transcrição é paga, mas podem ouvir o áudio gratuitamente. Portanto, também não estava, a impingir. Sim, mas muito do nosso sucesso desde o início é graças a tu não seres banido daqueles grupos. Sim. E os administradores terem aceito os teus pedidos e Sim. a tua publicidade. Eu passava horas a partilhar. Eu encontrei centenas de grupos, nem Sim. que tivessem qualquer coisa pequenina a ver com Portugal. Comunidade não sei quê em Lisboa. Comunidade de expatriados. Ou tipo comunidade de ucranianos em Lisboa, no Porto. Todas as comunidades. E às vezes o Facebook chegava a bloquear-me porque eu partilhava rápido demais. Sim, sim. E achavam que eu era um bot. Tinhas que esperar X minutos ou horas para voltar a publicar. Sim. Mas correu bem. Eu acho que em 6 meses já tínhamos dezenas de membros inscritos a pagar $4 americanos por mês para as transcrições. Já ganhávamos tipo 100 euros por mês. Sim. Sim. Não, era, sei lá, 200, 300 e já era o suficiente para nós percebermos que havia procura. Sim. Mas mais do que isso, em termos de motivação, os comentários que as pessoas deixavam ou os e-mails que eles nos enviavam faziam muita diferença na nossa motivação. Sim. Porque ninguém ia continuar a fazer este trabalho todo só por 200 euros, não é? Acho que nem tu nem eu pensámos que íamos ter pessoas a dizer obrigado por isto, obrigado pelo trabalho. Isso foi uma surpresa para nós. Isso foi tipo humbling. Humbling, yeah. Como se diz isso em português? Faz-te ficar humilde. Sim, fez-nos sentir humildes e perceber que um pequeno gesto ou uma pequena coisa teria um impacto tão grande. Para nós era grande. Yeah. E fez-nos perceber que mesmo que isto não cresça, temos que continuar a fazer o que estamos a fazer agora. E foi por isso que não desistimos. E eu achei muito interessante porque eu sabia exatamente como era ser um iniciante a falar a língua. As pessoas identificaram-se comigo. E acho que isso ajudou a inspirar outras pessoas a continuar esse objetivo de melhorar o português. Sim. A ver que eu também comecei do início. Se vocês ouvirem o primeiro episódio, eu espero que ouçam uma grande evolução no meu português. Então, achas que a chave do nosso sucesso foi sermos uma dupla de um nativo com quem as pessoas podiam aprender e um aprendiz, um iniciante, com quem as pessoas se podiam identificar. Comigo elas aprendiam e contigo elas sentiam, não sou só eu, ele também faz erros e está a melhorar. Sim. Achas que isso é a chave do nosso sucesso? Sim, e ainda recebemos muitos comentários no YouTube. Acho que anteontem alguém escreveu que eu adoro esta combinação porque o Joel sabe exatamente quais perguntas são úteis e relevantes para uma pessoa que está a aprender. Nós não conseguimos ver a nossa própria língua com a mesma perspectiva do que um outro estrangeiro, não é? Completamente, sim. Para nós, as regras são óbvias, não sabemos explicar, só sabemos utilizar, não percebemos porque é que para um estrangeiro determinadas palavras fazem confusão, porque não sabemos que na língua deles essas palavras podem estar relacionadas com outras palavras, muitos fatores que para um nativo é difícil perceber o que é importante focar, como explicar. E por outro lado, tu também não és,
tu não és um português qualquer, porque quando eu fazia o mesmo tipo de perguntas a outros portugueses, por exemplo, a tua família ou os nossos amigos, eles não tinham a mesma capacidade que tu tens de refletir na tua própria língua e ver a perspectiva de um estrangeiro e perceber qual explicação seria mais relevante. Isso eu já fazia contigo antes do podcast, então Sim. acho que isso ajudou-me a falar de uma forma mais clara, a escolher as palavras e as explicações, porque mesmo antes do podcast eu já pensava antes de falar como é que será que um nativo de inglês vai ouvir esta frase. Mas isto era um esforço enorme porque eu tinha que escolher as palavras antes delas saírem da minha boca, Certo. colocando-me no teu papel. Sim. E eu acho que a tua paciência também evoluiu, porque especialmente quando não estávamos a filmar, era muito cansativo para ti, porque o meu português ainda era muito básico e eras teimoso que querias falar. Sim, e era importante eu falar e ao mesmo tempo não é só como se tu estivesses a falar a tua língua materna. Tu estás a falar um variante simplificado da tua língua. E eu acho que para qualquer pessoa que ajuda um estrangeiro a falar português, é muito mais difícil do que as pessoas pensam. Sim. Porque tu tens que alterar a forma que tu pensas. Claro, porque falaste na minha família e é um bom exemplo quando visitávamos os meus pais. Mesmo que eles falassem devagar ou mais alto, porque eles achavam que falar mais alto tu ias entender melhor. Yeah. Mas mesmo quando eles faziam esse esforço, eu reparava que eles não conseguiam fazer o esforço de escolher as palavras. E, por exemplo, no meio de uma conversa diziam uma expressão idiomática. 1, ele não vai entender. E 2, vai causar confusão porque tem palavras que ele vai ouvir literalmente. Yeah. Tem a pulga atrás da orelha. E o Joel dizia, pulga, eu sei que pulga é um bicho. Tem uma pulga, tem pulga. As conversas ficavam embrulhadas. Sim. E muitas expressões são ligadas à cultura ou à culinária portuguesa. E claro, para quem chegou há um ano atrás, a Portugal, muitas coisas não faziam sentido. Ficar por águas abaixo, o bacalhau, não sei o quê. Sim, vai tudo por água abaixo, pôr o bacalhau de molho. Sim, ficar em águas de bacalhau. Ficar em águas de bacalhau, ficar tipo parado. Sim. Imagina. Sim. Então pronto, isso é para dizer que eu acho que a ler os comentários, as pessoas acham que somos uma boa combinação de estrangeiro e nativo, torna o conteúdo mais relevante. Sim. Para quem estiver a aprender. Mas essa parte foi uma sorte, porque não podíamos mudar isso, não é? Tu eras estrangeiro, eu era português, não havia nada a fazer. Nós transferimos a nossa dinâmica para um áudio. Sim, nós estávamos a fazer um papel diferente do que nós somos naturalmente. E eu acho que qualquer tipo de humanidade ou transparência que podemos partilhar com outras pessoas ajuda para elas sentirem essa ligação também. Sim, eu acho que à medida que o podcast avançou e depois transformou-se num videocast, outro fator que foi super importante foi nós nunca representámos uma personagem. Nós decidimos desde cedo ser transparentes e mostrar um pouco da nossa vida. E eu acho que isso trouxe aquele pequeno fator de espreitar a vida de alguém. Então fez com que as pessoas se sentissem mais próximas de nós. E acho que isso também atrai. Eu, pelo menos, se vejo alguma coisa, eu gosto de sentir que estou ligado à pessoa do outro lado. Então acho que isso foi um fator que mais tarde nos vídeos também trouxe alguma interação. E mesmo depois destes anos todos a gravar podcasts, ainda ficamos com problemas técnicos. O microfone não estava bem ligado. E só reparei no meio da gravação. Mas agora eu acho que o áudio deve estar muito melhor. Tu gostas de ouvir podcasts? Gosto, mas tenho um problema que tem a ver com a minha personalidade. Sempre que eu ouço um podcast, normalmente é um podcast útil, não é? Com relevância para a minha vida. E o que acontece é que eu fico muito obcecado
em tirar notas, lembrar-me do que foi dito. É como se eu quisesse aprender tudo o que está a ser dito e não quisesse esquecer nada, então acaba por se tornar mais um trabalho, uma tarefa, do que prazer. Eu estava a ouvir um podcast sobre parentalidade e tudo o que era dito era tão útil e parecia tão importante que eu tinha que parar, escrever coisas nas notas, tipo fazer um plano. Pois. E comecei a perceber, eu estou a perder muito tempo com este podcast, eu não consigo só ouvir e aproveitar. Eu percebo o que estás a dizer, mas quando eu ouço podcasts ou audiobooks, audiolivros, eu penso assim, eu sei que vou perder muitos pormenores, mas as lições mais importantes vão ficar internalizadas e vou ter sempre a opção de voltar atrás e ouvir outra vez se houver uma coisa mesmo importante que quero guardar, salvar, anotar. E ouvir e perder a maioria do que está dito é melhor do que não ouvir nada. Mas se calhar eu escolhi um tema demasiado relevante, que é o da parentalidade, porque todas as técnicas e dicas que são ditas naquele podcast eu quero colocar em prática no próprio dia. Talvez se eu escolher um tema que é relevante, mas não tão relevante, Sim. Mas é assim, eu consiga fazer o mesmo. Com um tema como essa, vai haver muita repetição entre podcasts diferentes, entre os episódios dentro desses podcasts. Então é outra razão para tu confiares que não vais perder as coisas mais importantes, as lições mais importantes. É um bom ponto de vista. Yeah. Bem, resolvi o teu problema. Resolvi o teu problema. E que podcasts é que tu ouves? Ou sobre o quê? Bem, já não ouço tantos podcasts como antigamente, porque agora, como estamos a tentar aprender um pouco de alemão, só como um desafio diferente, eu ouço áudio, mas não em formato de podcast. É mais ou menos parecido com os nossos shorties. Tipo diálogos de 3 ou 4 minutos. Em alemão. Em alemão, sim. Que é muito desafiante. Mas quando ouço podcasts, normalmente é tudo à volta da tecnologia. No outro dia estavas a ouvir um podcast que é feito com uma dupla que já fez um podcast há muitos anos e tu ouvias há muitos anos. Sim, era um dos primeiros podcasts que eu ouvia, que era Dignation, com o cofundador do Dig.com, que acho que ainda existe, mas ele vendeu a outra empresa e já não é tão popular. É basicamente como o Reddit antes de o Reddit existir. Mas esse podcast é sobre o quê? Comédia? Normalmente é tecnologia, acaba por ser muita comédia. Tu estavas a rir. Sim. Eu estava a passar no corredor e o Joel estava a rir na casa de banho. E eu sei que é um podcast porque às vezes eu consigo ouvir um áudio com uma velocidade rápida. Sim. E eu sei que estás a ouvir um podcast nessa altura. Sim, quando é uma coisa que quero ouvir com atenção ou só para entretenimento, ou isso numa velocidade de 1.3 ou 1.5, mas... Isso é o lento? Isso é a velocidade para lenta mim, para ti? Sim, isso é o mais lento. Mas depois, quando é uma coisa que não tem muita importância e só quero ouvir rapidamente só para despechar e acabar, consigo perceber com 2 vezes de velocidade, às vezes um pouco mais. Uau. Yeah. Não, mas tu habituas-te muito facilmente. No início parece... Mas o teu cérebro consegue... E não cria ansiedade. Tipo... Não sei. Então, o Dignation, esse podcast, voltou a fazer mais episódios, que é muito giro. Mas também ouço outros podcasts de tecnologia, de tipo coisas da Apple. Accidental Tech Podcast. This Week in Tech. Mas, sim, agora ouço mais alemão. Tu dizes ouço ou osso? Ouço. Ok, acho que estou a trocar entre os dois. Ouço. Eu acho que eu próprio também troco às vezes. Yeah. Já falámos um pouco de como passou de uma coisa muito simples, com 2 temas, não foi? Depois, e era sempre áudio. Depois introduzimos mais tarde o vídeo.
Porque eu percebi que, como Instagram e YouTube e vídeo em geral estava a tornar-se mais importante, mais relevante, eu sabia que ia ser importante ter uma versão do nosso podcast em vídeo. Eu penso que muitas vezes dá o mesmo trabalho editar um vídeo de uma forma simples do que editar só áudio. Então foi nessa altura que transicionámos para vídeos e começámos a publicar também no YouTube. Sim. É isso? E até recentemente o nosso podcast estava muito parado, porque estávamos mais focados nos shorties, no resto da plataforma. Em 2 crianças. Sim, em 2 crianças. E estávamos também focados na aplicação, todas as coisas que nós fazemos para Practice Portuguese. Mas depois começávamos a receber cada vez mais comentários a dizer: olha, eu gosto de tudo o que vocês estão a fazer para nós, mas o que eu realmente gostava era mais episódios do podcast. E eu acho que, pelo menos a minha mentalidade também passou por várias fases de o podcast já não é muito relevante porque não é muito focado num tema, não é para os iniciantes. Uhum. É mais intermédio, é menos focado porque estamos sempre a falar de coisas diferentes. Às vezes acaba por ser um pouco aleatório, random. Mas depois voltei a perceber que é importante as pessoas sentirem alguma ligação connosco como os cofundadores da aplicação. Eu acho que nós também gostamos de gravar os episódios do podcast porque é uma coisa muito pessoal para nós, é como nós começamos. Então agora eu quero mesmo tentar continuar a lançar episódios frequentemente. E lembras-te em que fase é que começámos a gravar episódios mais longos? Foi na mesma altura que lançámos no YouTube, que começámos a fazer os vídeos? Eu pergunto porque, como tu editas, tens muito mais memória do que eu. Eu venho aqui, sento-me, blá blá blá, gravo e depois vou-me embora. E o recebes o teu salário e vais embora. Sim, mas o Joel monta as luzes, monta tudo, depois desliga tudo, edita, portanto ficas sempre com uma memória melhor do que é que fizemos. Sim, é difícil porque sejam episódios em áudio ou episódios mais recentes em vídeo, o comprimento também varia bastante. Okay. Eu acho que os nossos podcasts mais compridos são mais do que 1 hora. Eu acho que gravamos um podcast sobre o Ronaldo e futebol e qualquer coisa e isso ficou bastante comprido. Mas eu acho que agora o sweet spot, o comprimento ideal é, sei lá, 15 minutos, 20 minutos. Ok. Que demora tipo 2 dias a editar. Sim, mas agora temos mais ajuda. Agora com a parte da edição e a parte da transcrição. Foi difícil para ti descobrir, primeiro, como é que se lança o podcast no Apple? Sim, no Apple Podcasts. Sim. iTunes, nessa altura. No iTunes, pedir essas autorizações, Yeah. perceber como é que se fazem as legendas, perceber como é que se lança no YouTube. Foi um processo complicado descobrir isso sozinho ou é um processo fácil para quem está a pensar em lançar um podcast? Bem, os primeiros episódios eu editei com GarageBand no Mac. Eu sabia que isso já tinha algumas ferramentas para podcasts, pelo menos nessa versão antiga. E foi bastante simples para quem tenha essa confiança com tecnologia. Mas tens que submeter à Apple? Sim, mas essa parte é bastante simples. Já tinha produzido um outro podcast, 2 outros podcasts, antes do Practice Portuguese. Um era com uma amiga minha que tem gêmeos e ela lançou uma empresa de consultoria para ajudar outros pais que estão à espera de ter gêmeos ou múltiplos. Ok. Sim. Então era tipo um curso para pais de gêmeos. Sim. Então não era a minha primeira tentativa de lançar uma empresa online, nem um podcast. Ok. Yeah. Então acho que já tinha alguma experiência e com essa experiência também trouxe o bom juízo de não complicar demasiado a parte técnica e focar mais no conteúdo. Já tinha cometido esse erro de focar demasiado na parte técnica que eu gosto, mas depois passar
tanto trabalho sem nenhum retorno, em termos de comentários ou dinheiro, ou lucro. E perceber que as pessoas às vezes não querem um produto final perfeito. As pessoas querem um produto mais cru, Sim. mas que elas consigam ouvir. O áudio é muito importante. Desculpem se metade deste episódio tem um áudio mau. Mas perceber também que às vezes não é preciso uma coisa tão polida. Sim. Para as pessoas sentirem-se, para as pessoas interagirem e gostarem, certo? Certo. Yeah. E quando lançamos um episódio, em quantas plataformas é que fica disponível? Spotify? Sim, Spotify automaticamente, mas eu não gosto do Spotify porque para os podcasters eles são péssimos. Basicamente fazem download do episódio do nosso servidor para o servidor delas e depois as analíticas ficam ligadas à plataforma delas. E para quem vender anúncios, publicidade, para manter um podcast vivo e viável. E isso é muito mau porque os criadores perdem o controle quando não nós somos nós a fornecer o ficheiro de MP3 e eles ficam em controle dessa distribuição. Para nós não faz muita diferença porque nós não vendemos publicidade no podcast, mas eu não gosto de apoiar muito os podcasts do Spotify porque eles não são muito bons para a comunidade dos podcasters. Mas és depois tu que fazes manualmente a submissão desse ficheiro nessas plataformas? Tu pegas no ficheiro e mandas para o Spotify, para a Apple? Não, o podcast, a versão em áudio, quando nós lançamos o episódio do nosso site, eles puxam automaticamente os episódios mais recentes. Depois de criares o podcast, essa parte de lançar os episódios nessas plataformas é completamente automática. Não és tu que vais submeter o episódio em cada plataforma. Nós lançamos no nosso site e as plataformas estão ligadas e vão buscar os episódios. E depois nós colocamos a versão em vídeo no YouTube, no Instagram. É outra fonte. Sim, e no TikTok. Mas eu acho que ninguém vê um podcast inteiro no TikTok. Estamos sempre a ouvir que temos que melhorar a nossa presença no TikTok, mas é difícil, porque é tão trendy. Então, se não segues uma trend, não é possível ser relevante, não é? Sim, eu acho que é por isso que eu gosto muito dos podcasts, porque sim, não é a coisa mais popular, mas não é um formato que daqui a 10 ou 15 anos vai ficar obsoleto, sim. Enquanto se nós estivéssemos a passar o dia todo a criar memes e vídeos com a intenção de se tornar viral. Daqui a um ano já iríamos ficar... Daqui a uma semana, sim. Sim, isso é verdade, tens razão. Eu acho que o estilo que nós temos é um estilo que daqui a 5 anos ainda vamos ter orgulho do que fizemos. Ainda vai ser bom entretenimento para quem quiser assistir. Ou útil em termos de vocabulário e expressões. Porque não tem uma camada, não tem um filtro do que é moda nesse momento. Não tem uma música da moda, não tem uma dança da moda. E não tem aquela voz, não sei se vem do TikTok ou do Instagram. That moment when you're blah 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 and you blah blah blah. O narrador. Sim, aquela voz automática que eles colocam por cima dos vídeos e essas trends irritam-me tanto. Então não é só preguiça, é estratégia também. Sim, mas provavelmente é uma grande falha nossa, porque se calhar teríamos ainda mais sucesso se nós estivéssemos a seguir esses trends, mas depois eu não quero investir em conteúdo que daqui a uma semana vai se tornar obsoleto. E portanto há aqui um equilíbrio entre ter presença, que é importante, mas aplicar o nosso tempo noutras ferramentas e noutras estratégias que tragam mais membros e que criem mais conteúdo útil no nosso site, na nossa aplicação. Eu digo sempre que eu prefiro ter 2.000 visualizações num vídeo das pessoas que querem mesmo aprender português, comparado com um vídeo com 100.000 ou 200.000 visualizações com pessoas portuguesas ou brasileiras ou pessoas que já falam a língua e ficam curiosos por causa do thumbnail e do título, mas depois o conteúdo nem é relevante para elas ou elas nunca teriam interesse na nossa plataforma. E enchem os comentários com não é assim que se diz, não se diz isso é brasileiro, não, mas brasileiro também é português, nha, nha, nha.
E quase que fica um pouco tóxico. Sim, nós queremos ficar completamente fora desse barulho, dessa confusão. Então, eu acho que isso também é uma coisa que nos distingue. Nós tentamos não seguir os trends e criar sempre conteúdo que é útil para uma pessoa aprender português e treinar a compreensão oral. Esse é o nosso objetivo. Falámos bastante sobre o podcast, estamos muito felizes com o Dia Internacional do Podcast porque o podcast mudou a nossa vida. O que é importante é que continuem a ouvir o nosso podcast. Por favor. Ou não, se não for útil. Não. Mas nós vamos continuar a fazê-lo o melhor que sabemos. Combinado? Combinado. E já agora, se vocês quiserem algum formato específico do podcast, ainda estamos numa fase de fazer as experiências e alterar o formato, porque... Somos muito flexíveis, certo? Sim. E se quiserem aparecer nos podcasts, se quiserem sentar-se aqui connosco e falar sobre a vossa viagem na aprendizagem de português, é uma coisa que ainda não experimentámos, mas que estamos muito abertos a alguém que nos esteja a ouvir e tenha coragem para aparecer na câmara e queira vir até aqui e sentar-se connosco. No meu lugar. Eu acho que muitas pessoas iriam gostar de ouvir as histórias de como aprenderam português, porquê, que ferramentas usam. Portanto, estamos abertos, mandem uma mensagem, quero participar no podcast. Vocês podem ser o Joel 2.0 ou Joela. Ou Joela. Ok. Acho que é tudo. Tchau, Tchau, até à próxima. Até à próxima.